Entrar nessa polêmica, tá bombando nas redes sociais, é chinelo para um lado, chinelo para o lado. Eu tenho um monte de chinelo, eu não vou mais usar chinelo. O boicote da extrema-direita, da direita, falando sobre as Havaianas. A repercussão é econômica também, tá na nossa página essa reportagem. As ações da Alpargatas, que é a empresa dona das Havaianas, perdeu 200 milhões de reais em valor de mercado com a queda das ações. As ações estão em queda aí, chegou a beirar uma queda de 3% das ações da Alpargatas, justamente por causa desse boicote da direita. Ah, mas por que esse boicote da direita? Para quem está chegando agora na história, o boicote da direita é por causa de uma campanha publicitária que foi lançada nos últimos dias, da Fernanda Torres, ela que participou recentemente do ato lá em Copacabana, ao lado de Chico Buarque. Nessa publicidade ela fala que não é para entrar em 2026 com um pé direito. É para entrar com os dois pés em 2026. E aí a direita ficou uma fera. E vários parlamentares, como Nicolás Ferreira, chamou lá o seu público, os seus eleitores, para entrar no boicote. Falou, olha, nem todo mundo agora vai usar, entre outros. Parlamentares da esquerda estão saindo em defesa. Érica Hilton colocou lá também, usando Havaianas, e falou aí também sobre a atuação. Sakamoto, o que você está achando de tudo isso, hein? Eu tô achando que o pessoal tá precisando arranjar um hobby, sabe? Tipo, colecionar selo. Vamos por partes, acho que é importante. Primeiro, eu particularmente acho um absurdo uma pessoa sofrer, uma pessoa ou uma empresa sofrer um boicote por conta disso, né? Eu acho isso que não faz parte, né? E ainda se fosse uma questão de orientação política, ideológica envolvida, etc e tal, né? Eu também continuaria achando um absurdo se as pessoas falassem, olha, vamos juntar a gente e fazer um boicote ao Madeiro porque o Madeiro apoiou o Bolsonaro, ou porque tal loja de equipamentos esportivos apoiava o Bolsonaro, então fazer um boicote a eles pura e simplesmente. Quando, na verdade, uma determinada marca, eu estudo boicote há muitos anos, lá na Repórter Brasil a gente analisa, estuda o que funciona, o que não funciona internacionalmente, o que acontece como elemento de pressão. Normalmente boicotes são chamados e são usados quando determinada empresa ou quando determinado grupo, não é que ele tem uma posição A, B ou C, mas é quando é que ele está cometendo um crime. Então você chama um boicote a uma empresa quando essa empresa está usando o trabalho escravo. Você chama um boicote a uma empresa quando essa empresa está usando crianças com mãozinhas pequenas para fazer peças, né? Você chama um boicote a uma empresa quando ela está super explorando trabalhadores ou obrigando trabalhadores a votarem num candidato A, B ou C. E isso não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. A gente vê casos, né, por ali, etc. Ou você chama um boicote de uma empresa quando ela está vendendo, diz que o produto dela é limpo, mas está sendo vendido, sei lá, com tortura de foca, né, com tanta coisa que pode acontecer. E aí você tem uma questão, tem um crime por trás, contaminando a cadeia produtiva, contaminando a atividade daquela empresa. Do ponto de vista ideológico, né, isso que a gente está vendo hoje faz parte do que a gente chama de guerra cultural. Né? Guerra cultural é uma coisa que a extrema-direita, principalmente, ela abraça, né, dizendo que ela está fazendo apenas uma reação ao que a esquerda faz, né? Mas, no final do dia, isso mantém a atenção fisgada. As pessoas começam a discutir, debater e ficam presas num redemoinho, né, discutindo isso como se isso fosse a coisa mais importante do Brasil, né? Como se isso fosse a coisa mais relevante do Brasil. E a gente tem um monte de coisas para discutir, de emendas parlamentares até aquecimento global, Enel, tem um monte de coisa. Uhum. Só que no final das contas, o debate fica sequestrado e o sequestro desse debate, Fabiola, interessa principalmente parlamentares radicalizados. Até hoje, mais cedo, conversando com o Josias achou a campanha inteligentíssima, né? E que tinha realmente um conteúdo político aí, mas para falar, não é para ir para um lado ou para o outro. As pessoas estão debatendo até isso, né? Será que tem a própria Alpargatas não contou ainda os bastidores dessa campanha, mas o objetivo disso. Mas está causando um buchicho, né? O problema é a forma como isso acaba caindo na política, né, Dani? É muito empobrecido o nosso debate político, né? Fabiola, se você me permite, eu fico assim, até meio
desanimada, sabe? De ver como o Brasil perdeu a capacidade de centrar naquilo que é prioritário, de centrar no que é importante, de discutir questões com impacto real sobre a vida das pessoas, sabe? E como bolsa sobe e desce valores milionários em cima do mais absoluto nada, de uma intenção que alguém interpretou, que viu na peça X, porque a atriz tal. É trágico, sabe? É trágico. Como o Sakamoto falou, a gente viu o ministro Flávio Dino tendo de dar uma decisão no domingo, né? Porque provocado, impediu que o Congresso pudesse, assim, pela 90ª vez, tentar reaproveitar R$ 1 bilhão de orçamento secreto, indo para Lins, lugar incerto e não sabido, nas mãos de fulano e ciclano e beltrano, ou seja, não se sabe, dinheiro público sendo manejado como se fosse, dinheiro de pinga. E aí a nossa classe política e os nossos eleitores estão mobilizados, por um chinelo de borracha. Pela propaganda de um chinelo de borracha. Eu vi isso ontem, eu falei, é sério isso? E bom, é Brasil, né? 2025, infelizmente. Há um petisco do que vai ser 2026, Fabiola. A gente que lute.